Então, dando continuidade, nós acabamos de ver as funções polinomiais, vimos uma propriedade para a função polinomial. Nós vamos ver daqui a pouco que, de maneira parecida, as funções complexas têm uma decomposição, as funções holomorfas têm uma decomposição parecida com essa aqui, que nós vimos para a função polinomial. Tá? Precisa de falar de mais coisas para a gente chegar até esse ponto. E um tipo de função bastante importante, que inclusive eu já usei aqui, aquele exemplo que eu dei, z mais 1 sobre z, era desse tipo, são as funções racionais. Então, basicamente, o que são as funções racionais? É o quociente de dois polinômios, só que eu vou supor que os coeficientes do denominador não são todos nulos ao mesmo tempo, senão eu estaria dividindo pelo polinômio nulo. Não quero isso, tá? Então, quando eu tenho quociente de dois polinômios, é o que nós chamamos de uma função racional. Então, qual é o domínio de uma função racional? Pelo que nós vimos, quando eu der somente essa fórmula aí, o domínio quem vai ser? Vai ser todos os pontos z, tal que essa fórmula faz sentido. Então, são os pontos z que não anulam o polinômio do denominador. Tudo bem? Então, por exemplo, nesse sentido também, as funções polinomiais, a gente pode ver como um caso particular das funções racionais. Como? Se eu fizer todos os bm's, exceto b0 igual a zero, eu vou ter um polinômio. Tá certo? Posso fazer o b0 igual a 1, eu tenho um polinômio. Então, por exemplo, a função racional z sobre z2 mais 1, qual é o domínio? Então, eu tenho que tirar os pontos que anulam o denominador. A gente viu que z2 mais 1 é igual a zero, se somente se z igual a i. E a gente sabe que é uma raiz quadrada de menos 1, a outra raiz é menos i. Só tem esses dois valores mesmo porque eu tenho um polinômio de grau 2. Então, eu tenho duas raízes complexas contando multiplicidade. No caso, aí é igual, tem multiplicidade de 1, menos i, multiplicidade de 1. Tá? Fazendo um paralelo que a gente acabou de ver. Então, agora a gente vai começar a falar do limite, digamos, ao que interessa, né? Limite e continuidade de funções complexas, começando a falar das coisas que são os principais objetivos do curso. Então, por exemplo, nós vimos que uma função complexa tem um paralelo com uma função de R2 e R2. Eu consigo fazer essa função real associada, né, que é determinando o I e o V. E aí, uma observação que eu faço é que eu poderia usar o nosso conhecimento de função de subconjunto de R2 e R2 para definir propriedade de função complexa. Por exemplo, o limite de função complexa. Como é que eu faço isso? Eu tenho uma função, quando você tem uma função f de A contida em R2, em R2, C em C, você faz a função associada de um subconjunto de R2 em R2. Então, eu vou dizer que, por exemplo, que o limite, suponha que eu poderia dizer que o limite da f de z, quando z tende a z0, é igual a L1 mais L2i, se, então isso aqui eu vou chamar de x0 mais y0, quando o limite de xy para x0 e y0 de u é igual a L1 e o limite de xy indo para x0 e y0 de v de xy é L2. Ou seja, eu estou fazendo a função real correspondente e vendo que a primeira entrada vai para L1, a segunda entrada vai para L2. Eu poderia usar isso. Só que nós vamos fazer aqui é dar uma definição direta na variável complexa. Tudo bem? Então, está aqui a definição formal. Novamente, você vai supor que Z0 é um ponto de acumulação de A. Eu vou dizer que o limite de F, quando Z tende a Z0, é L se é um complexo L se
dado qualquer número real, no número epsilon maior que zero, eu consigo fazer o quê? Eu consigo achar delta maior que zero, tal que se o z menos z0 tiver uma distância menor que delta e maior que zero, melhor, se o z menos z0 estiver entre zero e delta, então f de z menos f, aqui faltou um f, né? F de z menos f de z0 é menor que epsilon. Só uma observação que eu acabei esquecendo de fazer antes. Por que a gente pede aqui esse maior, né? Porque observa, quando o z menos z0 vai ser igual a zero? Exatamente e só quando o z é igual a z0. Só que a função pode não estar definida em z0. Eu não estou pedindo que z0 pertença a A. Eu não pedi isso. Eu pedi apenas que z0 seja um ponto de acumulação de A, ou seja, esteja no derivado de A. Então, para a gente não se preocupar com isso, eu estou pedindo que o z menos zero seja maior que zero para tirar a possibilidade do z ser igual a z0, que eu nem sei se a função está definida em z0 ou não. Tá? Em outras palavras, eu consigo fazer a f suficientemente próxima de f, eu consigo fazer f de z suficientemente próxima de f de z0 ao tornar z suficientemente próximo de z0. Isso seria, em palavras, a noção de limite. Bem? Então, a gente tem coisas bem parecidas com o cálculo 1. O limite, quando existe, é único. Então, se você tiver o limite da f, z tendendo a z0 de f de zl, e o mesmo limite igual a m, você mostra pela definição, que usando a definição, que o L tem que ser igual a m, tá certo? Em outras palavras, o limite, quando existe, é único. E a gente vai ver que tem outras propriedades parecidas com o cálculo 1. Então, eu vou fazer esse primeiro limite aí. Deixa eu ver se eu tenho espaço. Tem que ser aqui mesmo. Vamos mostrar que esse primeiro limite aí, pela definição, que o limite de z tendendo a zero de f de z é igual a 1, tá? Onde a f de c estrela em c é dada por esse tipo aí, 3z real de z sobre 2 módulo de z mais 1. Então, quem seria aqui o candidato, né? O meu L seria aqui, ó, se fazer os paralelos, aqui seria o L, o valor do limite. O zero está fazendo o papel do Z0, é para onde o Z está tendendo, né? E como é que a gente geralmente faz esse tipo de coisa? Primeiro, em geral, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode ir lá para o nosso rascunho. Observe que eu quero mostrar isso aqui, né? Que dado qualquer epsilon maior que zero, eu quero achar delta tal que, se z menos z0 for menor que delta e maior que zero, então f de z menos f de zero é menor que epsilon. Então, eu vou lá no rascunho e vou olhar essa expressão f de z menos L, que no nosso caso é 1, e vou estimar, melhor, vou olhar, dar uma olhada na expressão dessa função aí. Então, o que eu tenho? Essa função, olha, o f de z é dado por isso. Esse mais 1 com esse menos 1, o 1 vai simplificar, né? Vai ser zero. Vai ficar simplesmente 3z real de z sobre 2 módulo de z, tá certo? Então, o módulo de um produto é o produto dos módulos. Isso aqui eu posso escrever como 3 meios, módulo de 3 meios, que é o próprio 3 meios, z sobre módulo de z, módulo de real de z. Isso aqui simplifica, né? Tá certo? Isso aqui só vai fazer sentido quando z é diferente de zero. E aqui, inclusive, é um exemplo em que o z0 não está no domínio de f, é um ponto de acumulação de f que não está no domínio de f. E aí eu tenho o quê? Quem é 3 meios de real de z? 3 meios de real de z é menor ou igual a... Lembra que vocês viram propriedade lá na primeira semana, que real de z é sempre menor ou igual a quem? Módulo de z, né? Então, isso aqui vai ser menor ou igual a 3 meios de módulo de z. Tá certo? Mas, no fundo, eu vou tentar fazer isso aqui, olha, C. Eu vou querer que isso aqui seja meu delta. Melhor, isso aqui vai ser menor, eu vou querer que seja menor que delta, né? 3 meios de delta vai ser meu epsilon.
Então, o que eu estou vendo com isso? Como o módulo de f de z menos 1 é menor ou igual a 3 meios de delta, por que isso? Então, ó, uma vez que eu deduzi isso no meu rascunho, então agora eu vou mostrar. Dado epsilon maior que zero, basta tomar delta. Então, quando eu olho isso aqui, eu vou lá no meu rascunho, delta quem é? É 2/3 de epsilon. Então, basta tomar delta igual a 2/3 de epsilon. E por que eu já substituí digamos, o módulo de z menor que delta? Porque o que está fazendo um papel do Z0, nesse caso, é o zero. E teremos, quando eu faço aqui, ó, zero menor que z menos zero, menor que delta, eu quero mostrar que isso aqui implica que f de z menos 1 é menor que epsilon. Só que a gente viu no rascunho que isso aqui é o quê? É menor ou igual a 3 meios de z. Ora, se o módulo de z é menor que delta, isso aqui é menor que 3 meios de delta. Só que o 3 meios de delta é o epsilon. Então, a gente acabou de mostrar. Então, esse tipo de argumento geralmente é feito meio de trás para frente mesmo, tá? Então, eu quero estimar o f de z menos 1, eu vim aqui no meu rascunho, e lá no meu rascunho me deu a sugestão o quê? De dado maior, de epsilon maior que zero, escolher o delta igual a 2/3 de epsilon. Então, uma vez que o módulo de z é menor que delta, o f de z menos 1 é menor ou igual a 3 meios de z. Agora eu estou usando aqui o fato que z é menor que delta, daqui, né? Que por sua vez é igual a epsilon. Então, eu mostrei que formalmente que o limite, quando z tende a zero de f de z é 1. Tudo bem? Então, o que eu tenho, né? Aqui eu acho que eu vou fazer uma observação. Ah, tinha um comentário. Aquela situação que eu comentei lá no início vai se tornar uma consequência da maneira que nós definimos. Lembra que eu falei que sim, a gente poderia recorrer ao nosso conhecimento de funções de duas variáveis para deduzir limite de função complexa. Só que a gente fez a variável complexa diretamente, e como consequência eu vou ter o quê? Que dada uma função complexa, tá? Em um ponto z0 igual a x0 mais y0i, um ponto de acumulação do domínio. Então, decompondo a f na sua parte real e na sua parte imaginária, sendo o limite também decomposto na parte real e na parte imaginária, eu vou ter que o limite é L se somente se a parte real é L1 e o limite da parte imaginária V de xy é L2. Tá? Então, não vou demonstrar isso não, mas se você quiser, eu deixo como exercício também. Mas a gente tem que estimar quem seria o menos L1 e V menos L2, usando aquelas desigualdades lá da primeira semana, tá? Vista com o professor Yunis. Então, vamos usar de fato a proposição anterior. Em que situação a proposição anterior é útil? Para mostrar que, por exemplo, limites não existem. Então, como é que eu posso mostrar que o limite, quando z vai para zero, de z sobre o módulo de z, não existe? Então, por exemplo, eu posso z sobre o módulo de z, o z sobre o módulo de z se torna o quê? O módulo de z é raiz de x quadrado mais y quadrado. Raiz do quadrado de x mais do quadrado de y. Então, isso aqui é x. Então, você já tem aqui a sua parte real, u de xy, e a sua parte imaginária, v de xy. Tá certo? Então, pela proposição, se o limite, quando z tende a zero, de z sobre o módulo de z existe, eu teria, então, que o limite, quando xy tende para zero, zero e dá u, existe. Tá? Então, se eu mostrar que o limite da u não existe, não pode existir o limite da f. É um se somente se na proposição. Né? Tá? Então, basta mostrar
que não existe o limite quando x, y tende para 0, 0, da parte real, que é x sobre raiz de x2 mais y2. E aí, o que a gente faz em geral quando quer mostrar que o limite não existe? Acho que eu pulei alguma coisa aqui. Pulei, né? Bem que eu estava achando estranho. Então, calma, isso aqui eu acho que eu tenho. Eu vou recortar isso aqui. Tá? O espaço era esse aqui mesmo. Então, basta mostrar que esse limite não existe. Então, você pega o limite quando x, y vai para 0, 0, de x. Como é que você mostra? Você pega dois caminhos, né? Eu vou pegar o caminho. Nem precisava pegar dois caminhos, na verdade. Se você pegar y igual a 0, isso fica limite de x indo para 0 de x sobre raiz de x quadrado, que é limite quando x vai para 0 de x sobre módulo de x, que não existe. Observa, se o limite quando x vai para 0, 0 de x sobre raiz de x2 mais y2 existisse, ele tem que existir para qualquer maneira que o xy se aproxima do 0, 0. Então, eu posso me aproximar fazendo y igual a 0, eu teria o limite de x sobre módulo de x, que não existe por quê? Esse limite em uma variável real, se eu for 0 pela direita, isso dá o quê? X sobre x, que é 1. Isso aqui, o x sobre módulo de x é igual a x sobre x, que é 1. Se eu for 0 pela esquerda, o módulo de x é menos x, né? Então, isso vai dar menos 1, tá? Então, esse limite não existe, os limites laterais são diferentes. Então, a gente mostra que o limite da parte real de xy, quando xy vai para 0, 0 não existe, portanto, o limite da f não existe. Então, aqui estão algumas propriedades de limite, bem parecida com o que nós vimos no curso de cálculo 1, a menos da parte E e F. Tá? Então, ó, de A até D são aquelas propriedades parecidas com o limite de cálculo 1. Se o limite da F, quando Z vai para 0 é L, e o da GM, então o limite de CF é CM, o limite da soma da diferença é a soma da diferença dos limites, o limite do produto é o produto dos limites, é esse que eu estou falando aí, né? E o limite da razão é a razão dos limites, desde que o M seja não nulo. Observa que se o M for nulo, nem faz sentido falar nisso aqui, né? L sobre M. Tá? Então, isso aqui é uma... Eu não estou falando que o limite, quando é F sobre G, para existir, o M tem que ser diferente de zero. Não, eu estou garantindo que o limite é L sobre M quando o M é não nulo. O que tem de diferente aqui é a parte E e F. E aí eu vou dar uma ideia o que está acontecendo na parte E e F. Vamos olhar aqui, ó. Vamos supor, como é que eu parto de limite de F indo para L e tento mostrar que o limite de real de F vai para real de L? Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte. A gente vai estimar a função real de F de Z menos real de L. Para mostrar que o limite de real de Z vai para real de L, a função que eu teria que estimar é isso aqui. Só que isso aqui é real de F de Z menos L. Real da diferença é a diferença do real, quer dizer, a diferença dos reais é o real da diferença dos números complexos. O que a gente viu usando novamente? Que isso aqui é menor que... Isso aqui o Yunis viu lá na primeira semana. Isso aqui é menor que F de Z. Então, a mesma coisa vai valer para imaginário. Uma coisa bem parecida com isso vai mostrar que é F de Z menos L. Então, se eu olhar esse F aqui, ó, o limite do conjugado de F é o conjugado de L. Então, seria o quê? Seria
é F de Z conjugado menos L conjugado. Só que isso aqui quem é? Isso aqui, posso fazer aqui um passo intermediário mais devagar, que é o conjugado. Posso conjugado, né? Então isso aqui vai ser. Ou se você quiser, né, o conjugado de f de z menos L, o módulo de um complexo é igual ao módulo do conjugado. Basicamente eu estou usando isso, né? Tá certo? E finalmente, se eu for mostrar esse limite aqui, ó, módulo de z vai para módulo de L, seria o quê? Preciso estimar módulo de z menos módulo de L. Só que isso aqui é um exercício da lista, né? Isso aqui é f de z menos L. Na lista a gente pede basicamente a mostrar isso. Então, basicamente, olha, dado z, usando o fato que o limite da f de z, quando z tende para z zero, é L, dado epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que, por definição, né, do limite, isso aqui é menor que delta, implica que f de z menos L menor que epsilon. Ora, mas se f de z menos L é menor que epsilon, o módulo disso é menor que epsilon, o que eu vou ter? Isso aqui vai ser menor que epsilon, isso menor que epsilon, isso menor que epsilon. Então, em particular, o módulo de real de f de z menos real de L é menor que epsilon. Em particular, imaginário f de z menos imaginário de L é menor que L. O módulo de f menos o módulo de L, o módulo disso é menor que epsilon. Mesma coisa para o quarto, né? O módulo do módulo de f de z menos o módulo de L é menor que epsilon. Então, você tem que todos esses quatro limites aqui valem, tá certo? Isso aí, basicamente, eu estou mostrando o que a gente não conhecia. Então, vamos fazer mais um exemplo? Vamos mostrar que o limite, quando z tende a ir de real de z quadrado mais z barra, mais conjugado de z sobre módulo z mais i, é igual a... Vamos calcular esse limite? Aí eu complementei, eu não tinha colocado antes lá nas notas, eu estou colocando, usando o fato que limite quando z tende para i, de z é igual a i. Tá? E aí, se você, eu deixo como exercício para você mostrar por definição que o limite, quando z tende a z zero de z, esse é bem simples, tá? É z zero. Se mostrar isso aí. Então, só com esse limite de z indo para i, de z igual a i, a gente consegue mostrar essa propriedade. Então, como é que a gente faz para mostrar essa propriedade? Aqui, novamente, a gente vai cometer um abuso não tão grave, mas, no fundo, a gente faz também um pouco de trás para frente. Então, olha só, qual vai ser a ideia? Eu vou começar aqui, ó. Limite de z indo para i, eu quero calcular isso aqui. Z quadrado mais z barra sobre módulo de z mais i. Tá certo? Então, isso aqui, olha, eu vou fazer o seguinte, vai ser real de limite de z quadrado mais z barra sobre módulo de z mais i. Então, o que eu estou usando aqui? Eu estou usando a propriedade né? Eu estou usando aqui o limite do real de fz é real de L. Então, no fundo, eu estou usando aqui a propriedade é. Mas por que é um certo abuso? Porque eu não sei se o limite aqui do que está dentro existe. Eu consigo usar essa propriedade se esse limite aqui existir, tá? Mas eu não sei ainda. Então, nesse sentido, é um abuso, mas não é tão grave, não, porque a gente vai ver que existe.
Então, o que eu tenho ainda aqui? Ó? Esse limite, vou escrever como real. O limite de z quadrado mais z barra sobre z mais i, eu vou escrever como limite de z quadrado mais z barra sobre limite de módulo de z mais i. O que eu estou usando para escrever isso? Eu estou usando agora a propriedade d, tá certo? Que o limite da razão é a razão dos limites. Porque normalmente eu tenho um abuso que eu não sei se o limite de z. Aqui eu estou esquecendo, eu brigo tanto, né? A gente briga tanto com os alunos, né? Esquecer isso nas provas, mas o z indo para i, eu não sei se o limite quando o z vai para i, de módulo de z mais i, existe ou não. Tá? É diferente de zero ou não, tá? Então isso vai ser igual se o limite de cima e o limite de baixo existirem e o limite de baixo ser não nulo. Então, isso é igual a quem? Isso é igual a real de limite de z quadrado, z tendendo para i, mais limite de z tendendo para i de z barra sobre módulo do limite de z indo para i de z mais i. O que eu estou usando agora? Eu estou usando a propriedade B, que é o limite da soma é a soma dos limites, e a propriedade F, que o limite do módulo de F é o módulo do limite, tá certo? Então, eu estou usando aqui B e F, quando eu faço isso. Então, o real está fora de tudo aqui por enquanto, tá? A gente já usou isso. Mas o que eu tenho? Isso aqui é real de limite de z indo para i, de z ao quadrado, mais limite de z indo para i, de z sobre limite de z indo para i, de z mais limite de z indo para i de i. Então, novamente, eu estou usando aqui a propriedade B, né? O limite da soma é a soma dos limites, eu estou usando isso aqui embaixo. Estou usando também a propriedade, a propriedade C, que o limite de z quadrado é o limite de z vezes o limite de z. Estou usando a propriedade C também. E também estou usando o quê? A propriedade F, que o limite do conjugado é o conjugado do limite. Estou usando a propriedade F aqui, ó. Tá? Então, basicamente, agora eu tenho o quê? Isso é real. No fundo também tem que usar que o limite da constante é a própria constante, né? Tá? Mas isso vai ser o quê? Real, o limite de z quando z tende para i é i, então vai ficar i quadrado. O limite de z quando z vai para i é i, então vai ficar conjugado de i sobre i mais i, limite da constante ou constante do limite. Então vai ser o quê? Real de i quadrado é menos 1, conjugado de i é menos i, sobre, isso aqui é 2i, né? Então vai ficar 2. O módulo de 2i é 2. Então, quem é real disso? É menos meio. Certo? Então, aquele limite lá é igual a menos meio. Bem, pessoal? Então, em seguida, nós vamos... Tranquilo até aí? Nós vamos ver em seguida a propriedade do anulamento do limite, que é parecido com o anulamento lá do cálculo em mais variáveis. Então, qual é a situação? A situação é a seguinte: eu vou supor que eu tenho uma função f, cujo limite é zero. O limite da f é nulo quando o z tende a ser zero, e uma função g limitada. De fato, eu observo aí em seguida, nem precisa ser limitada, basta ser limitada numa vizinhança de A, né? Numa vizinhança do Z0, tá certo? Então, basta limitada numa vizinhança de Z0, é o que está aqui. Porque o resultado é local, né? Então, basta seja limitada localmente.
Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que... Ah, tá. Deixa eu observar isso. Dizer isso aqui, né? G é uma função limitada, acho que eu não defini isso. Significa o quê? Existe K maior que zero. O K vai... vou botar M. Existe M positivo, tal que a norma de G é menor ou igual a M para qualquer G, para qualquer Z no domínio de G. Tá certo? Então, isso dizer que G é uma função limitada. É diferente de número real, né? Quer dizer, um pouco diferente. Eu vou exigir que a norma de G seja menor ou igual a M, porque quando você fala um número real, uma função real, uma maneira você pode escrever assim, né? Uma F limitada, você pode escrever que existem M1 e M2 satisfazendo isso. É equivalente a dizer que é limitada. Para complexo, a gente não tem esse G de Z menor que M2, né? A gente recorre ao módulo. Mas significa dizer que o que significa dizer isso? Se você encarar isso aqui como G de Z menos zero menor ou igual a M, significa que a imagem ela está contida na bola de raio M, né? Na bola fechada de raio M. A G de Z, a imagem vai estar contida aqui, tá certo? Então isso é uma função limitada. Então, é a mesma situação, a situação parecida. Você tem um produto de duas funções, uma limitada localmente, outra indo para zero, você garante que o limite do produto existe e vale zero. O que é interessante esse teorema? Que a gente não está exigindo que o limite da G exista. Tá? Pode ser que o limite da G não exista, em geral não vai existir. Porque se existisse, bastaria você usar essa propriedade aqui, né? Propriedade C, você teria que o limite do produto é zero, porque ficaria o zero, que é o limite da F, vezes o limite da G, então isso aqui vai ser zero, certo? Então isso é interessante. Então, por exemplo, como é que eu calculo essa função? Então, como é que eu mostro que esse limite é zero? Então, o que eu tenho aqui? Ó, a função seno, nós sabemos que é limitada. Aqui é uma função real, né? A função seno real. Então, eu tenho que a função seno de 1 sobre Z2 é menor ou igual a 1. O módulo disso é menor ou igual a 1. Isso é conhecido, né? Basicamente, eu estou usando que seno de θ é sempre menor ou igual a 1 para qualquer θ real. Em particular, o seno de 1 sobre Z2 é menor ou igual a 1. Isso aqui vale para qualquer Z diferente de zero. O único valor que é nulo denominador é o Z igual a zero. E o limite quando Z tende a zero, da Z é zero. Então, pelo teorema da propriedade do anulamento, o limite de Z indo para zero de Z sendo de 1 sobre Z2 vai ser igual a zero, tá certo? Aqui está a definição de continuidade para a função complexa. Então, novamente, a gente vai usar a noção de limite. Eu estou definindo, em geral, vou definir continuidade para conjunto aberto. Que aí eu consigo expressar em termos do limite, tá? Então, ela vai ser contínua quando o limite da f de z é igual a f de z0. Quando z tende para z0 é igual a f de z0. Então, quando é contínuo em todos os pontos de A, novamente dizemos que é contínuo. Então, por exemplo, função racional e função polinomial vão ser contínuas. A função racional vai ser contínua onde o denominador é não nulo. Então, como é que eu mostro que função polinomial é contínua? Então, por exemplo, para mostrar que função polinomial é contínua, você usa as propriedades A, B, C e D do limite iteradamente, né, várias vezes. Por quê? Então, por exemplo, a gente sabe que limite de Z tende para Z0 é Z. Então, você mostra, dando um argumento indutivo, você mostra que Z de Z0 de Z elevado a N vai ser Z0 elevado a N.
Então, você depois mostra o quê? Que você tem um limite z indo para z0 de AN, z elevado a n, assim por diante, A1z mais Z0, então vai ser o limite de z, indo para Z0 de AN, Z elevado a N. Aqui eu estou usando o quê? Que o limite da soma é a soma do limite, né? Um número finito de termos. Vale para dois termos, você mostra por indução que vale para um número finito de termos. Aqui é a zero, né? E aí isso aqui vai dar o quê? A n, z, 0 elevado a n, mais a zero. Isso aqui vai ser exatamente o p de z, zero, se eu chamar isso aqui de p de z. Ou seja, é bem parecido com o que vocês já faziam lá no cálculo 1. Como é que a gente mostrava que um polinômio é contínuo no cálculo 1, né? Tudo bem? Mesma coisa, a função racional, onde o denominador é não nulo, você vai usar o que eu acabei de fazer para polinômio e usar essa propriedade aqui para mostrar que a função racional, para mostrar que a função racional é contínua onde o denominador não se anula. Tá certo? Então, por enquanto, essas funções aí são contínuas. Vamos dar um exemplo aqui agora de uma função não contínua. Então, a função argumento, que o Yunis definiu lá no, definiu lá na primeira semana, ela não vai ser contínua onde? Ela não vai ser contínua. Lembra que o argumento de dizer o quê? Ele estava sempre entre 0 e 2π, né? 0, inclusive, e o 2π aberto. 0 fechado e 2π aberto. Então, nos pontos aqui, olha, nesses pontos aqui, eu não sei porque eu coloquei pontilhar. Isso. Nesses pontos aqui, ó, qualquer ponto que você pega aqui não nulo, qualquer número real que você pegue positivo, tá? O número complexo correspondente não vai ser, a função argumento não vai ser contínua. Como é que a gente pode ver isso? Então, vamos pegar, por exemplo, 1. Tá? Então, olha só, vamos pegar... O que está acontecendo aqui no fundo? Lembra que o número complexo 1, quer dizer, lembra que o argumento ele variava entre 0 e 2π. Então, o que está acontecendo aqui? Quando você começa a andar aqui, então o argumento aqui começa igual a 0. Quando você pode dar uma volta aqui completa, e conforme você começa a se aproximar desse ponto novamente, o argumento desses pontos que estão próximos não é mais 0. Ele é bem próximo de 2π. Então, nesses pontos aqui, a gente vai ter uma descontinuidade. Eu vou dar um exemplo concreto. Olha só, por exemplo, pega Zn, com aquela anotação que eu introduzi na primeira aula, Zn igual a cis de 2π, a anotação que eu introduzi na primeira parte, né, da aula, Zn igual a 2π menos 2π sobre n, tá certo? Então, o que você tem? O limite quando Zn, de n tendendo ao infinito, de Zn é cis de 2π, que é cosseno de 2π mais i seno de 2π, que é igual a 1. O argumento de Zn é, como você está pegando aqui, ó, isso aqui é, você está pegando cis de 2π menos 2π sobre n, isso aqui já é a determinação do ângulo entre 0 e 2π, tá certo? Porque a gente sabe que 2π menos 2π sobre n vai ser menor que 2π, e é maior que 0. Tá? Para n maior ou igual, digamos, n maior ou igual a 2, né? Um n de 2 em diante, tá? Isso vai ser maior que 0, vai estar entre 2π. Então, esse número complexo, quando o n fica muito grande, ele vai se aproximar do 1. Observa que cis 2π menos 2π sobre n tem sempre módulo igual a 1. O módulo de Zn é sempre igual a 1. Então, o que está acontecendo? Você está pegando aqui o círculo de raio 1, e você está se aproximando 2π através de pontos nesse círculo, tá certo? Então, esse aqui é o círculo de raio 1. Então, o argumento de Zn é 2π menos
é 2π menos 2π sobre n. Então, o que você tem? Você tem limite de Zn indo para 1. No entanto, o limite... Está faltando espaço aqui, né? O limite, quando n tende a infinito do argumento de Zn, está indo para o quê? Está indo para 2π. Só que 2π é diferente de argumento de 1, que é igual a zero. Certo? Então, resumindo, você está mostrando o quê? Quando você dá uma sequência de pontos Zn indo para 1, tal que o limite de argumento de Zn está indo para 2π, que é diferente do argumento de 1, você está mostrando que limite de Z de Zn é diferente do argumento de 1, né? Então, portanto, a função argumento não é contínua em 1. Porque se fosse contínua, a gente sabe que esse limite, já que o Zn está indo para 1, deveria ir para o quê? Deveria ir para argumento de 1. Tudo bem? Então, estamos quase no final. Então, o que a gente pode usar usando novamente aquela propriedade, né? Essa propriedade aqui de limite. Parecido com o que eu fiz para polinômios e funções racionais, você pode usar aqui, toda vez que você tem uma função, as duas funções contínuas, a soma vai ser uma função contínua, o produto vai ser uma função contínua, a razão vai ser uma função contínua nos pontos que não anulam o denominador, módulo de f vai ser contínua. Como é que eu uso que o módulo de f é função contínua? Usando essa propriedade aqui, tá certo? Do limite. Observem que nessa última proposição não coloquei a parte real e a parte imaginária. Eu não coloquei isso porque isso a gente pode colocar um pouco destacado, que de fato eu tenho a seguinte proposição. Suponha que você tem uma função contínua em Z0. Tá? Se a função é contínua em Z0, o que você tem? Você tem que o limite, quando Z tende para Z0 de f de Z, é igual a... só antes disso, eu tinha designado um espaço aqui para mostrar, né? Eu não vou mostrar todas, mas vou fazer para o produto. Como é que você mostra que o produto é contínuo, de duas funções contínuas é contínuo? Então, por exemplo, você pega o limite de Z para Z0 de f de g de Z, eu quero mostrar que isso é f de g de Z0. Então, por definição, isso é limite de Z para Z0 de f de Z, g de Z. Propriedade do limite, como os dois limites existem, isso é limite Z para Z0 de f de Z, vezes o limite de Z para Z0 de g de Z. Só que o primeiro é f de Z0, pela continuidade da f, o segundo é g de Z0, pela continuidade da g, isso é fg em Z0. Então, estou mostrando que a função fg é contínua, né? Pegando daqui até aqui, essa igualdade aí. Tá? Então, só terminando aqui, se eu tenho limite a f de z é contínua, esse limite é f de z0. Então, isso vai implicar que o limite da u correspondente, né, se eu fizer a decomposição u mais iv, o limite da u de xy indo para x0, y0, se eu supuser que isso aqui é x0 mais y0i, vai ser quem? U de x0, y0. Porque isso aqui é exatamente U de x0, y0 mais I, V de x0, y0. Mesma coisa, o limite da xy indo para x0, y0, da V de xy vai ser V de x0, y0. Então, se a F é contínua, a U é contínua em x0, y0, a V também. Só que a U e a V são as partes reais imaginárias. Tá? Então, A implica B. Só que quem é a função conjugada? A função conjugada é exatamente U menos IV. Ora, se U e V são contínuas, U e menos V são contínuas. Então, a função F conjugada também é contínua. Tá? Então, você tem tudo uma equivalência aqui. Né? E, por último, uma proposição que nós vamos usar depois, que é a composição de funções contínuas
é também contínuo, tá? Então, se você pegar A e B subconjuntos de C, você tem uma função f de A e G, f de A em C, aqui, desculpa, aqui é seta, né? F de A em C, G de B em C, onde f de A está contido em B, para poder falar na função composta. Se eu supuser que a f é contínua em Z0, então aqui está o A, Z0, aqui está o B, estou supondo que o f de A está contido em B, então o f de Z0 vai ser um elemento de B. Então, se a f é contínua em Z0 e a G é contínua, aqui eu vou ter G de f de Z0, né? Se a G é contínua em f de Z0, eu vou ter que a composta que leva a Z0 em G de f de Z0 vai ser contínua em Z0, né? Então, em outras palavras, o limite da composta a composta G com f de G composta com f em Z, por definição é G de f de Z, vai ser G de f de Z0. Certo? Que é o G do f de Z0. Na verdade, eu estou falando isso aqui, né? Então, você vai ter que o limite de G composta com F é G composta com F em Z0, porque eu estou usando. Vai ser verdade que a G composta com F é contínua. A gente vai usar isso mais para frente. Então, por hoje é só. Tá certo? Eu vou parar a gravação aqui e já falo com vocês.